Olá, estamos aqui para apresentar mais uma edição do podcast Visão 2030, falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, parte integrante da Agenda 2030 da ONU. Estamos aqui por cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, mais especificamente na Rádio Cidade em Dia. Estamos aqui neste momento com a Sarita, que faz parte do movimento ODS em nível estadual. Ela é integrante, ela é parte integrante do Comitê Criciúma, mas ela está, em termos de gestão do movimento, ela está no movimento estadual Santa Catarina, na gestão em nível estadual. Então é um prazer, Sarita, ter aqui a tua presença, né? E vamos falar um pouquinho, né, sobre o Comitê ODS Criciúma, mas vamos falar um pouco também sobre o movimento ODS em nível estadual. Qual é a tua função lá no comitê, na comissão em nível estadual? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Abel. Eu vou fazer uma rápida descrição visual, né, para o pessoal que está escutando a gente. Eu sou uma mulher alta, tenho os olhos claros, tenho um cabelo comprido, castanhos, e uso sempre um brinco com uma peninha. Então, essa sou eu. E vamos lá. Abel, eu, na verdade, agradeço, né, ao Comitê Criciúma, porque a gente é feito uma eleição, e nós somos todos voluntários, né? E com essa eleição estadual, eu acabei entrando para nível a eleição municipal, né? Eu acabei entrando para nível estadual. E lá, minha função hoje, eu estou como coordenadora de mobilização adjunta, né? A doutora Gisele é a dona da chapa, né? Da cadeira, mas eu sou adjunta e a gente tem um trabalho muito horizontal, né? Que é o que o movimento, né, da Agenda 2030 trabalha. A parte de ser horizontal e não vertical. Então, a nossa hierarquia ela é horizontal. E lá a gente busca fazer o quê? Apresentar a Agenda 2030, porque por mais que a gente pensa, né, que a Agenda 2030... tem muita gente que ainda pensa o que é isso, né? E nós já estamos aí... Até o que é a ONU, né? Eles ainda dizem assim, mas só surgiu agora, né? Porque 2030 daqui 5 anos. E não, pelo contrário. Essa agenda ela vem sendo construída, se modelando, passou por algumas modelagens, e em 2015 foi onde ela se reestruturou e transformou nessa Agenda 2030. Então, é muito trabalho que a gente faz. A gente tenta amparar os comitês, né, de Santa Catarina. Atualmente são 14, né, Abel, como eu tinha lhe falado. Criciúma é muito forte. Eu percebo, eu sou de Criciúma, mas estando na nacional, estando na estadual, passando, né, pelo estado, eu vejo que Criciúma é muito forte, a nossa região da REC ela é muito forte mesmo. Então, a gente está sempre buscando apresentar a agenda, os ODS, despertar os ODS, né? Porque a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles trabalham a parte empresarial, onde as empresas, né, são signatárias, mas também o indivíduo, como pessoa física, também pode ser, né, Abel? Perfeito. Só para esclarecer os nossos ouvintes e os internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube, o movimento ODS ele tem uma estrutura muito enxuta em termos de gestão, né? Nos comitês locais, a estrutura padrão é uma coordenação geral e um adjunto, uma coordenação de mobilização e um adjunto, e uma coordenação de comunicação e um adjunto. Então, alguns comitês no estado de Santa Catarina, eles colocam alguma assessoria a mais, né, podemos dizer assim. Mas essa é a estrutura básica, né, que é sugerida, inclusive, pelo movimento ODS Santa Catarina. Em nível estadual, Sarita, segue a mesma estrutura? Sim. O que difere um pouco é que na estadual nós temos uma coordenação, né, uma parte de secretaria, porque é necessário até para poder coordenar e dar o suporte para todos os comitês, e também uma parte da tesouraria, porque nós também, como somos todos, né, tudo voluntário, então, e nós somos uma OCIP, então a gente
mostra, dá devolutiva para os apoiadores quando apoiam a gente. Então, portal de transparência, apoiou o comitê, apoiou a coordenação em algum evento, como a gente vai ter o fórum. Então, a gente dá aquela transparência, mostra no portal através da secretaria e a parte da tesouraria para dar esse retorno, né? Uhum. Para deixar bem claro, né, para todos os que estão nos acompanhando, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mais especificamente o movimento ODS Santa Catarina, ele é um movimento plural, né, apartidário, sem vinculação com nenhum tipo de religião, né? Enfim, na verdade, para mim a palavra plural, ela abrange tudo isso, né? O apartidarismo, né? A aceitação de religiões. O respeito, né? O respeito, perfeitamente. Então, qualquer pessoa física que tenha o interesse de se engajar no movimento está aberto, assim como instituições de ensino, empresas públicas, empresas privadas, né? Então, ele é totalmente aberto. Então, pessoas que querem ver uma sociedade mais justa, mais igualitária, tem espaço aqui no Movimento ODS. E já fica feito aqui o convite, né, para quem quiser aderir. É só entrar lá no site do Movimento ODS Santa Catarina e ali vai ter um documento extremamente simples para preencher, né? E aí, preenchendo esse documento, automaticamente ele passa pela comissão em nível estadual e depois a comissão estadual remete isso aí para o comitê específico, no caso nosso aqui, Criciúma. É importante salientar que o Comitê Criciúma, apesar de ficar aqui na ANREC, né, porque Criciúma pertence à ANREC, nós abrangemos 3 micro-regiões, né, porque a ANREC, a AMESC e um pedacinho da Amurel, porque nós temos signatários de São Ludgero, de Braço Norte e de Gravatal, né? Se eu não me engano, tem um de Gravatal. Não, e o Orleans também, né? Mas Orleans já pertence, já tá certo. né? Isso. Enfim, então nós temos signatários de outras regiões também. Exato. E no Vale do Araranguá, né, na AMESC, nós temos vários signatários. Então nós fazemos toda essa movimentação porque julgamos que somos também, né, não somos apenas coadjuvantes, né, nós somos protagonistas de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, né? De uma sociedade que não tenha discriminação, né? Que aceite as pessoas como tal. E como diz o nosso grande secretário-geral da ONU, né? O Antônio Guterres, sem deixar ninguém para trás. Uma outra questão importante, Sarita, que tu citaste agora, né? Relativa ao fórum, né, ODS, que vai acontecer em agosto em Joinville. Isso Poderias mesmo. falar um pouco sobre esse evento? Claro, imagina. Falando um pouquinho só ali, né, complementando, na verdade, o que tu falou, né, é que quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes as pessoas pensam, então ser sustentável é eu separar o lixo orgânico ou eu plantar uma árvore. Não, isso também é ser sustentável. Mas quando a Agenda 2030 fala em sustentabilidade, ela está falando num modo geral e muito além. De tu ser sustentável é tu plantar o hoje para colher o amanhã. Então, não é plantar uma árvore hoje e colher uma árvore amanhã. Não, mas eu pensar que hoje eu tenho meus filhos e os meus netos e os bisnetos, eles vão ter essa mesma árvore. Então, veja, a gente tem que cuidar do hoje para o amanhã existir. E dentro dessa esfera, a gente vai ter agora, a nível estadual, mas é claro, é só o estadual que está organizando, mas a gente tem todo o apoio dos comitês locais, né? Já até está brincando que cada comitê vai com uma camiseta para fazer aquela coisa, para interagir mesmo, né? Mas o evento acontecerá em Joinville, nos dias 15 e 16 de agosto. Uhum. E nesse momento, o tema que a gente escolheu foi a parte do clima. Né? Esses contratempos que a gente está vendo, essas enchentes, esse descompasso que está no nosso planeta em relação à climatização. Né? Então, a gente vai abordar isso, vai ter vários cases, fóruns, dentro do próprio fórum, vários contatos mesmos, né? Para que a gente possa ver, através de uma estatística, porque é na estatística que a gente consegue ter uma noção do que podemos melhorar e o que devemos parar de fazer. Uhum. Então, vai ser um fórum muito interessante e, pasmem o que eu vou dizer, é de graça.
Ou melhor, gratuito. Porque às vezes o pessoal pensa, ah, não, vai vir um monte de gente, vai vir o ONU, vai vir tudo. Ah, quantos que não deve ser isso aí? Gratuito, gente. É importante. Aproveita aqui o momento para motivar os prefeitos, né, os municípios. Não consegue ir o prefeito? Busca, libera um ônibus, faz que levar. Porque, assim, a partir do momento que o prefeito, né, a empresa também, pega os seus funcionários e vão lá trabalhar, levam no fórum, vai ter um leque de conhecimento que eles vão ter acesso e que isso eles vão poder trazer para dentro das suas empresas, para dentro do seu município, e aí dá uma visão diferente. Isso é ser sustentável, isso é pensar no amanhã. Inclusive, né, Sarita e caros ouvintes e internautas, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele não é novo. Ele já vai fazer quase 40 anos. O conceito, né? A ideia é muito mais velha do que isso, mas o conceito ele surge numa das Assembleias Gerais da ONU, né? Lá em 1986 para 87, né? Exato. E surge lá nesse contexto em que é definido um padrão de comportamento que eu acho muito interessante, que que até contraria a ideia de muita gente, né, que pensa, não, ser sustentável, não consumir, não usar isso, não usar aquilo, não, nada disso. Ser sustentável é consumir, sim, os recursos que nós temos à nossa disposição, sem deixar que as gerações futuras possam desfrutar desses recursos. Então, significa que nós devemos, claro, o progresso, né, a ciência, tudo isso aí precisa desses recursos, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que pensar que nós não somos únicos no planeta Terra. Nós vamos deixar gerações lá na frente, né? Então, nossos filhos, como tu falaste, nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante, né? Eles também precisam ter o direito de utilizar esses recursos que nós utilizamos agora. Eu, inclusive, assim, Sarita, às vezes, quando se faz essas colocações de desenvolvimento sustentável, né, de sustentabilidade, muitas vezes vem na cabeça de algumas pessoas até rotulam, né? Ah, é o ecochato, não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver, né? Sustentável, nós temos que pensar que não tem um planeta B. Exatamente. É só esse. O planeta que nós vivemos é esse. Exatamente. Não tem planeta B. Né? Então, não dá para desembarcar desse e embarcar em outro. Não. Se desembarcar desse, vai desembarcar acabou, né? Acabou, não tem acabou. Depois. Então, é importante que nós saibamos, todos nós saibamos, a sociedade em geral saiba que espaço tem para todo mundo. Usar recursos é absolutamente normal que nós estejamos usando esses recursos, porém, sem deixar que as gerações futuras também possam desfrutar desses recursos. Exatamente, essa consciência, né? Às vezes as pessoas acabam distorcendo alguns pensamentos. A questão não é que você deve parar com tudo, né? O radicalismo não pode acontecer em nenhuma esfera, em nenhuma parte. O que temos que saber é que não devemos utilizar ao extremo para que seja a escassez. Eu lembro que na minha infância, minha avó contava histórias em que eles tomavam banho no rio Mãe Luzia, o rio que corta Criciúma. Poxa, eu não vi o rio Criciúma. Eu não vi o rio Mãe Luzia que desce para tomar banho, né? Hoje mesmo, e a minha geração dos meus filhos viram só um córregozinho que hoje passa por baixo da cidade. Né? Quer dizer, meus bisnetos nem vão saber. O que é isso? É capaz de pensar o que é rio. A minha avó falava de rio, né? A minha bisavó falava de rio. O que é rio? Então, são detalhes que a gente tem que pensar, né? Perfeito. E assim, sobre os recursos naturais, né? O responsável pela degradação é o ser humano. Exatamente. Né? Então, às vezes, pensa assim, deu uma catástrofe lá em tal lugar, choveu, só essa chuvinha e já encheu a rua. Tá, mas vamos olhar o que tem lá dentro das bocas de lobo, né, nos bueiros. Né? É assustador, né? Garrafa PET jogada por tudo quanto é canto. Né? E assim, não é incomum, né, Sarita, e certamente vocês que nos acompanham, perceber que algumas pessoas, às vezes com uma garrafa PET na mão,
passam por uma boca de lobo e jogam ali dentro da boca de lobo. Né? Eu acho que eles estão se confundindo com a boca do lobo mesmo. Eles pensam, não, acho que aquele lobo ali vai comer, pronto, acabou, vai comer, né? E pronto, e sumiu, acabou. né? Não, gente, não é assim. Não é assim. Então a gente percebe assim, né, um descaso muito grande com a natureza, né, com o planeta, né? Que, vamos lá, quando fala em ecossistema, vamos lembrar que nós fazemos parte do ecossistema, né? Nós somos parte integrante desse ecossistema. Né? Não tem como nós dizermos, ecossistema é árvore, é isso, é aquilo. Não, é árvore, é assim, mais aqueles recursos, água, rio e mas mar. É todos interligados, né? Mas as pessoas também fazem parte disso aí. Interligados, né? E voltando ali à questão climática, né, Sarita? Nós estamos percebendo que cada vez mais, né, estamos tendo eventos climáticos extremos, né? Enchente, derretimento de geleira, calor intenso. Agora, eu estava assistindo um noticiário que falava que aqui pertinho de nós, Tubarão, decretou estado de calamidade por estiagem. Nossa. Né? Então, aqui, muito pertinho de nós. Isso é uma notícia de hoje. Então, isso significa o quê? Que é aquele riozinho que tu falaste, ele não existe mais. Não existe mais. Está fazendo falta hoje. Está fazendo falta hoje. E assim, a grande maioria, né, do que a gente vê de rios, né, muitos rios, lagoas, né? Essa lagoa aqui, quem vai para Porto Alegre, né? Ali em Sombrio ali, antes de Sombrio ali, aquele Sombrio, olha o que ela já recuou. Nossa, né, muito. Ali em relação às margens da rodovia, ela recuou um monte. Então, tudo isso tem um culpado. E vamos lá, vamos fazer o meia-culpa. O culpado somos nós, Exatamente. que não sabemos usar adequadamente, né, corretamente, esses recursos que estão aí à nossa disposição. Então, esse evento que vai acontecer agora em agosto, né, é interessante que as organizações se mobilizem, as instituições de ensino, empresas públicas, privadas, as pessoas físicas também, né? Também. Até porque eu acho que é o teu caso também, né, Sarita? Tu és signatária pessoa física e também como pessoa jurídica. Pessoa jurídica. É o meu caso também. Eu sou signatário pessoa física, mas também sou representante da Unesc, né, no comitê Criciúma, né? Então, nós precisamos nos engajar cada vez mais a respeito de cuidar, né, desse planeta que é nosso. Né? O que eu sempre digo assim, as empresas como signatárias, elas são muito importantes, porque elas são o espelho, né? Elas são o espelho e elas motivam outras empresas a virem. Só que as empresas, elas são constituídas por quem? Por pessoas físicas. Então, é importante a participação de pessoa física também. E só lembrando, né? A única parte viva dentro de qualquer organização são as pessoas. O resto é tudo morto, uma mesa, né? Uma máquina, equipamento. Senão era fácil, né? Vai lá para o comitê, olha lá, tá a reunião, 3 cadeiras. Né? Não funciona. Eu, às vezes, até brinco com alguns alunos, né? Eu digo assim, agora aquela empresa lá está 100% automatizada, não precisa ninguém para ligar a máquina, basta dar uma piscada e a máquina liga. Mas tem que ter alguém para piscar, né? Mas vai ter que ter alguém para piscar. Alguém para piscar, né? Então, e não precisamos ficar preocupados, né? Porque a gente vai piscar tanto que vai precisar de um outro profissional para cuidar dos nossos olhos. Então não adianta, a gente tem o nosso espaço na sociedade, Sim, não precisamos ficar com medo. Digamos assim, por mais que se pense em inteligência artificial, né? É importante, claro que é importante, né? Eu acredito que a grande maioria de quem está nos acompanhando utiliza ou já utilizou, ou vai utilizar, né? Nós, inclusive, na nossa profissão, precisamos utilizar, né? Eu utilizo também no exercício profissional, mas nunca deixando de pensar, de lembrar que se é uma inteligência artificial, alguém criou aquilo ali. Tem que dar o comando. Tem que dar o comando. Tem que dar o comando. E uma outra questão é que aquilo são algoritmos. Então, traduzindo, é prato feito. Exatamente. Né? Então, tem lá, ela é ampla. Lógico que é ampla. Ela consegue captar um monte de coisa. Claro que consegue captar um monte de coisa. Mas nós temos que entender o seguinte, e na hora que nós tivermos que falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto, como é que fica? E daí? Se nós não nos apropriarmos daquele conteúdo,
né? Nós temos que ser donos das nossas bocas, né? Com certeza. Para falar por nós mesmos. E tu deve utilizar a tecnologia a teu favor. Né? Então, tu utilizar para algum instrumento de trabalho é importante. Agora, tu transformar dela algo pensante, isso não vai dar certo. Não, não. E assim, a gente sabe, né? Eu trabalho na academia, a gente sabe que muitas vezes, né, o aluno vai lá e faz, né, o trabalho, puxa lá no chat GPT ou outro tipo de inteligência artificial e sai lá e tal. Mas na hora que tu tens que apresentar isso aí, como é que vai ser? Não dá para levar o chat. Não dá de levar, tu vai ter que apresentar. Não é uma marionete, né? Que vou botar no colo e o bichinho fica falando por ti, né? Não dá. Tem jeito. Então, mais uma vez, né, a gente vai reiterar aqui que ninguém é contra, ao contrário, nós somos muito favoráveis. Porém, tem que ser um uso racional, tem que ser um uso que venha contribuir para o engrandecimento profissional, para o engrandecimento da sociedade, e não apenas um mero instrumento que vai contribuir para eu me livrar dessa situação, para eu passar numa prova, para eu apresentar um trabalho, ou para eu ter uma resposta a respeito de tal assunto. Sem ter pensado, sem eu aprender, né? Tem que aprender, né? Muitas vezes até, né, porque a minha área de origem é a área financeira, né? E eu trabalho ainda com bastante finanças, né? Inclusive trabalho em disciplinas de pós-graduação com finanças e na graduação também, né? Então, às vezes, tem aluno que pergunta, professor, como é que faz como é que eu coloco aqui uma fórmula na calculadora ou no Excel para que me calcule tal coisa? Eu digo, não, isso eu não vou ensinar nunca. Esses atalhos eu não ensino nunca. Quer que eu ensino como é que faz para chegar lá? Eu ensino. Agora, pronto? Ensinar, não. Prato feito, não. Prato feito, nem vai pensar. Fazer, né? Prato feito é só naqueles restaurantes mais Mas te limita, né? Te limita, né? Te limita, né? Não te dá uma perspectiva de crescimento, né? Outra coisa que é bom a gente abordar, Sarita, é em relação à ONU, né? Ontem ainda eu falava numa palestra que eu proferi lá em Araranguá, e o tema era, novamente, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí eu falava sobre a ONU. Então, quando fala sobre ONU, é muito comum que as pessoas deem um passinho para trás ou então, né, dê uma recuada na cadeira. Ou pense, que saco. Que é bem isso, chato. A ONU é lá em Nova York, a ONU é lá nos Estados Unidos, está longe de nós. Não, gente, o Brasil é signatário da ONU. O Brasil faz parte da ONU. Nós moramos no Brasil, então nós somos parte integrante da ONU. Não tem como nós dizer, não, nós não somos sim, e nós somos tão responsáveis quanto quem está no poder. Exatamente. Aí alguém vai dizer, não, mas nós elegemos exatamente para isso. Não, nós temos a nossa parte de responsabilidade. A nossa é a mesma coisa que na família, né? Não adianta nós pensarmos que numa família só o pai ou a mãe, ou os dois juntos, é que vão fazer tudo, vão decidir tudo. Não, as pessoas têm que participarem, né? Os demais membros da família têm que participar. Fazer parte. E aí, né, como a sociedade é formada por outras sociedades menores, né? Por exemplo, uma sociedade de um bairro, de uma rua, né? Tem as sociedades familiares. Né? Vamos lembrar que uma família é uma sociedade. É uma sociedade. Né? Então, é importante que essa sociedade ela viva da forma mais harmônica possível. Né? E assim, por exemplo, tu falou bem na parte da ONU, né? Que, pessoal, na época da academia, o que a gente pensava, né? A ONU e os direitos humanos, meu Deus, quando entra em cena, né, dá tudo errado. Então, eu acho que isso acabou, assim, tirando um pouquinho do crédito, né, da instituição ONU. Então, hoje, trabalhando os objetivos, trabalhando a Agenda 2030, eu consigo compreender que, assim, a ONU, como uma instituição autônoma, como uma instituição que não é vinculada a governo, ela faz um papel e ela tem um papel muito forte. E a gente, às vezes, não percebe. Um exemplo que eu gosto de dizer sempre, né, que eu levo comigo, até porque é um trabalho que eu... Dois objetivos que eu trabalho muito, que seria o objetivo ODS número 4, né, que é voltado à educação de excelência, de qualidade, de inclusão inclusiva, né? E a ODS número 5, né, que é a perspectiva de gênero. Então, às vezes, você pensa assim, o ODS 5, nossa, o ODS 4 está lá longe. Não,
Por exemplo, a gente tem, dentro da esfera jurídica, né, o próprio Tribunal de Justiça, ele já inseriu a ODS número 5 como perspectiva de gênero como uma resolução. Então, veja, ONU lá longe, opa, aqui dentro, atuando. Porque hoje, essa ODS número 5, elas são usadas nas petições, elas são pleiteadas quando estamos em audiência, mostrando para o juiz que tem que ser o quê? ODS número 5, perspectiva de gênero. Tem que tirar aquelas vestes, né? Que não só o judiciário, mas eu estou usando o exemplo do judiciário, com aquele olhar muito cristalizado de uma cultura muito parada no tempo, né? Então, esse ODS número 5 faz com que eles tirem essa venda e comecem a olhar as pessoas de uma forma igualitária mesmo, né? E isso acabou até empoderando um pouco as mulheres e dando um pouco mais de espaço para elas. Como a gente estava conversando antes, né? Que bem como o senhor disse, né, Isabel? Por exemplo, hoje a gente vê no judiciário as mulheres um pouco mais à frente, né? Juntos. Não à frente, que senão os homens ficam bravos. Desculpa. Mas, por exemplo, no dia 18 agora vai ter, além do nosso evento, é lógico, mas vai ter um evento no Tribunal de Justiça onde uma nova desembargadora vai assumir. Quer dizer, esses são movimentos que foi feito, que vem lá daquele trabalho que a ONU vem fazendo dentro da Agenda 2030, que refletiu aqui no ODS número 5, que abriu mais um espaço, né, para uma mulher novamente no comando. E mesmo, né, a gente fala na ONU, e algumas pessoas colocam essa barreira, mesmo com todos os esforços, né, dos secretários gerais da ONU, né, desde o tempo lá do Kofi Annan, né, que sempre procurou popularizar, o Ban Ki-moon, né, e agora mais recentemente o Antônio Guterres, né, que eles procuram fazer com que a ONU seja o mais popular possível, né, que todos entendam qual é o trabalho da ONU, né, que todos sejam acolhidos pela ONU, e assim, né, na verdade, né, sem pensar que eu vou obter algum tipo de vantagem econômica. Exatamente. Né? Não é assim que a coisa funciona, né? É lógico que precisa de recurso econômico, claro que precisa, mas a ONU não vai estar destinando recurso econômico porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não é assim que a coisa funciona. Assim como os comitês, né? Assim como o movimento, né? O movimento é totalmente voluntário. Às vezes eu digo, pessoal, gente, eu estou agora na estadual, né? Sou coordenador, olha que bonito, né? Coordenadora de mobilização adjunta do movimento estadual. Que chique, né? Nossa, o nome é lindo, né? É lindo o nome, mas digo assim, o pessoal diz assim, nossa, quantos não ganha essa mulher, né? Nossa. Não ganha, gente. Não, a gente não está ali para ganhar, não é esse tipo de valor pecuniário, né? Não é um valor em dinheiro. Aliás, o contrário, né? Quando se vai fazer se participa de uma reunião em Florianópolis, que é a capital, o carro é nosso e o combustível é por nossa conta. Né? E inclusive, a alimentação também é por nossa conta. Tudo por nossa conta. Tudo por nossa conta. Mas é aquele trabalho de formiguinha que todos nós temos que fazer, porque a partir do momento que todos fizerem esse trabalho, não fica tão pesado nem para mim, nem para ti, Abel, não fica pesado para ninguém, porque cada um faz o seu né, espacinho e ajuda o coleguinha. Então, mas eu digo isso, gosto de frisar isso sempre, porque às vezes o pessoal diz, mas eu sei. Olha, bem, porque eu acho que a ONU paga alguma coisa para vocês. Não, gente, não paga. E outra coisa que é importante ressaltar é o seguinte, cada vez mais, isso é para empresas, para instituições de ensino, seja lá para quem for, né? Existe a exigência nos editais de indicar qual ou quais os ODS que serão contemplados, né? Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade, eu olho lá, esse ODS... Não, então faz o seguinte, olhe o ODS, que é provável que esse projeto se enquadre, e veja quais são as metas que serão possíveis de ser atendidas. Exatamente. Então, ali fica fácil, né? E aí, mas como é que eu vou encontrar isso aí? Pessoal, aqui, é só colocar lá na barra, né, do Google, ODS Brasil, vem tudo isso aí detalhadinho. Então, clica lá, ODS Brasil, dá Enter. E aí vai em cada um dos ODS que ele já vai remeter para as metas. Então, é fácil, isso é simples, né? É só ter vontade. Exatamente. Assim como, para aderir ao movimento ODS, é preciso ter vontade, é preciso ter disposição, que muitas vezes as pessoas se acomodam, né? Infelizmente existe essa acomodação, a gente sabe disso aí, né? Mas é importante que nós
procuremos sair dessa zona de conforto, né? E entender que nós somos, sim, responsáveis por um futuro melhor. Todos, né? Somos responsáveis por um futuro melhor. Porque assim, não adianta, né, Abel, a gente ficar sentado no sofá dizendo não vai dar certo, as coisas não vão mudar. Mas se eu não fizer nada, não vai mudar mesmo. Porque imagina todo mundo pensando da mesma forma, né? Se não houver ação, não existe transformação. Não existe, né? transformação. É que todas as pessoas precisam entender que a gotinha d'água que ela faz, né, forma um oceano. Exatamente. Então, essa gotinha que ela faz a diferença, sim. Faz muita diferença. Então, estamos aí convidando, né, para aderirem ao movimento ODS Santa Catarina, né? Aqui em Criciúma, nós temos o nosso comitê. Por sinal, as nossas reuniões, elas são realizadas na última terça-feira de cada mês, às 14 horas, e na SIC, né? Às vezes a gente faz ela itinerante, mas normalmente nós fazemos essas reuniões na SIC. Então, quem quiser participar, né, já está convidado aí para no dia... agora eu nem me lembro qual é o último dia do... Vamos ver a última terça-feira? A última terça-feira desse mês, né? Aí, gente, então, a última terça-feira do mês de junho. Que eu estou, né? com a agendinha aqui olhando. Tá. Estão convidados. 24 de junho, né? Isso 24 mesmo. de junho. Tá, então... Já vamos a caráter já comemorar a festa junina. Já pode ir vestido aí de festa junina, né? Vamos tudo de jeca. Eu já estou de jeca, então de jeca eu vou, né? Se quiser levar uma pipoquinha e um amendoim, vai ser bem-vindo. A gente já brinca tudo, gente. Então, assim, o movimento ele é aberto, ele é justamente, né, ele é plural, para a gente respeitar essa pluralidade, né? E ele está sempre em consonância com não só os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também os princípios do Pacto Global, que é um outro braço da ONU. Né? Então, exatamente. Aqueles 10 princípios do Pacto Global, às vezes a gente fala assim, mas isso aí é tudo muito longe. Não é longe, não. Gente. Se nós pensarmos que, quais são os 10 princípios do Pacto Global? Eles são divididos em 4 blocos, né? O bloco do trabalho, quem é que não trabalha? O bloco dos direitos humanos, quem é que não quer os seus direitos humanos? Né? O bloco ambiental, quem é que não quer uma água boa, tomar um banho de mar, um né? ar puro, um banho de mar, e o outro bloco, que é formado por um princípio apenas, que é o bloco anticorrupção. Exatamente. Então, nós temos que entender que esses 10 princípios, né, que norteiam o comportamento, e quando fala princípio, aí Sarita, que é do direito, tem até mais propriedade do que eu para falar isso aí. Princípio é aquilo que é pétreo, né? Aquilo que é fundamental. Ou seja, tudo que nós pensarmos vai ser derivado de um ou mais princípios. Né? Exatamente. Isso é absolutamente normal. São coisas, esses próprios princípios que tu falou não é nada novo, né? Não. São coisas do nosso cotidiano. Não. Isso aí... E que a gente não consegue separar, né? Não, vou viver só esse princípio aqui. Não, vou viver só aquele. Não funciona. Trabalha em conjunto. Aí se alguém olhar assim, não, mas o Pacto Global ele foi criado em 2004, então isso é coisa nova. Não, tudo bem. Ele só sistematizou esses princípios. Né? Ele sistematizou, o Pacto Global sistematizou esses princípios. Mas esses princípios sempre existiram. Exatamente. Né? Inclusive, né, eu gosto muito de ler sobre o Império Romano. Né? Desde o Império Romano, esses princípios já eram fundamentais, né, para que aquela sociedade, que foi uma sociedade modelo até então, né? Ela foi uma sociedade modelo, organizada, né? Até que ela teve o seu declínio e a sua ruptura, né? E aí não vamos nem entrar aqui nos motivos, mas um deles, com certeza, foi a corrupção, né? Teve outros, mas desde aquela época, né? Bem, coisas que não acontecem hoje em dia, né? Não. No mundo utópico que a gente sonha, né? Então, se nós queremos que esse mundo seja melhor, não adianta nós pensarmos que os outros vão melhorar. Não adianta ficar com... Como é que era aquele desenho animado, o complexo de Hard, né? Lembra do Hard? Hard só era uma raposa que só... Não, uma raposa não, era uma hiena, né? Uma hiena que só reclamava, né? Então, reclamava de tudo. Isso mesmo, né? Então, não adianta isso aí, né? Nós temos que agir, né? Então, a ação, ela modifica a situação que nós vivemos. Então, se nós queremos um mundo melhor, vamos agir. Todos estão convidados. O Sarita, antes de
de nós fazermos nosso primeiro intervalo. Eu acredito que nós estejamos perto, né, do nosso primeiro intervalo. E eu só gostaria do seguinte, que tu falasse só mais um pouquinho sobre os critérios, né, para submissão de projetos ou cases, né? Depende, Sim. né? No fórum que vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto. Tu diz... Já existe o edital, né? Sim. Que o edital nada mais é do que um tutorial, né? Um tutorial, exatamente. E existe também o regulamento, né? Exatamente. E já estão disponíveis na página. Então, fala um pouquinho sobre isso. Sim, já está disponível na página oficial, né, do movimento estadual. Ali diz todos os critérios que têm que ser obedecidos, porque muitas vezes as pessoas, que é muito importante frisar, eu faço ODS. O que você faz? Eu peguei e levei uma bolsa de roupa para uma família carente. Filantropia. Lindo isso. Parabéns, continue. Isso é uma filantropia. Isso é uma ação. Aí você quer levar para o lado espiritual, é uma ação divina, você está olhando o irmão, né? Quer levar para o comum, é uma filantropia. Parabéns, mas isso não é ODS. Tá? Então, esses são alguns critérios que lá vai estar definido, vai estar explicando, para até a pessoa ter uma dúvida. Então, eu pergunto, né? O pessoal às vezes está perguntando, tudo bem, ela falou que eu doar uma coisa não é filantropia. Tá, então, não é filantropia, não é um critério. Então, o que é praticar uma ODS? Praticar a ODS é quando tu cria algo, ou tu estás fazendo algo, em que tu vai dar o suporte para aquilo ali realmente mudar. Então, por exemplo, eu tenho uma ODS que trabalha a educação inclusiva. Então, eu vou criar uma sistemática, um projeto, em que eu vou dar todo o suporte inicial e dali para frente as coisas vão andar por si só. Então, eu sempre uso o exemplo. Existe, né, o projeto que eu abraço, que é o Quem Aprende Se Defende. O que a gente faz? A gente leva o conhecimento dos direitos, dos princípios, né, como o Abel mesmo disse agora, os direitos dos princípios constitucionais voltado às garantias fundamentais que está ali na lei, que, porém, uma criança, um jovem vai ler, não vai entender, porque a Constituição parece que está escrita em alemão, a gente lê em inglês e entende em japonês. Mais ou porque menos. A linguagem é muito, muito rebuscada, né? O direito tem essa parte assim, muito glamurosa, né? Dizem, né? Reza a lenda. Então, por exemplo, aí esse projeto, então assim, esse Quem Aprende Se Defende, ele se encaixa numa ODS? Sim. Porque ele pega essa linguagem, transforma numa linguagem acessível para que as pessoas vá aprender os seus direitos, os seus deveres e obrigações, né? Porque primeiro a gente tem que ser educado, fazer o correto, ter as obrigações. Entender o que é cidadania, né? Para saber, né? Exatamente. Mas esse conhecimento de uma forma bem acessível à linguagem para entender. Então, aqui nós estamos praticando a ODS número 4. Porque nós estamos dando um trabalho, estamos mostrando para eles como lutar pelos seus direitos de uma forma inclusiva, não só para uma linha na sociedade que tem mais acesso, ou não só para um grupo, né, pequeno que tem acesso ao conhecimento da Constituição de uma forma. Não, assim todos vão ter acesso. Então, isso é fazer uma ODS. Usei isso, mas tem outras... Sim, eu até tenho falado frequentemente o seguinte, mas eu vou lá no ODS e eu não encontro. Não, faz o contrário. Vê o seguinte, a tua ação... Onde é que ela se encaixa? Onde ela se encaixa. Onde é que ela se encaixa dentro do ODS? E isso tem que ser algo sistemático, né? Não pode ser pontual, né? Como tu falaste, uma ação filantrópica é interessante? Claro que é bacana. Sensacional. Certamente tu faz alguma filantropia, eu faço, muitos dos nossos ouvintes e internautas, eles fazem filantropia, fazem essas doações, sei lá. Devem continuar fazendo. Deve continuar fazendo. Porém, enquanto for ação pontual, é filantropia. Não é ODS. Não é ODS. Né? Qual é o requisito para ser ODS? É que isso aí seja algo sistemático, contínuo. Exatamente. Na vida das pessoas, né? Pessoas físicas. Eu faço doação de uma cesta básica. Tá. Isso aí é algo que tu estás fazendo de forma pontual ou sistemática? Tu já destina uma parte daquilo ali do teu rendimento, sei lá,
para fazer essa doação? Ok, beleza. Eu faço o seguinte, todo mês dou lá uma instrução sobre tal e tal coisa, sobre direitos humanos, sobre, sei lá, Empreendedorismo. comportamento. Ok, beleza. E nas empresas? Não, nas empresas também, a mesma coisa. Se faz uma doação de cesta básica na Páscoa ou no Natal, não é filantropia, não é ODS. Não Agora, é ODS. nós fizemos o seguinte, nós criamos lá uma estratégia que nós vamos, então, conceder plano de saúde para todos os funcionários. Beleza, isso é ODS. Exatamente. Isso é ODS. Então, é fácil de diferenciar. Aquilo que for ação pontual é filantropia, que é bonito, é importante. Né? Continua fazendo. Agora, aquilo que é sistemático, aquilo que se incorpora, no caso das empresas ou das instituições de ensino, que se encaixa na estratégia, não, aí passa a ser ODS. Realmente é ODS. Exatamente. Então, essa é a diferença fundamental, né, que nós devemos entender. Ok? Exatamente. Eu acho que, então, nesse momento, a gente encerra o primeiro bloco e, em seguida, nós vamos falar sobre OAB para elas. Isso mesmo. Ok, retornamos aqui com o nosso podcast Visão 2030, uma cordialidade do nosso grupo catarinense de rádios, e estamos aqui na Rádio Cidade em Dia. Vamos agora no segundo bloco, nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer no dia 18 de junho, né? OAB para elas. Então, estamos aqui com a Sarita, que vai fazer a intermediação, e o nosso amigo Israel. Israel, que está aqui também conosco, né? Que vai fazer essa interlocução juntamente aqui conosco. Então, eu gostaria que, inicialmente, vocês trocassem uma figurinha aqui, falando primeiramente sobre o evento OAB para elas. Claro, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Como comissão OAB por elas, eu estou como presidente, o doutor Israel é o meu secretário, e a gente está nessa corrida aí para divulgar o evento, porque ele é um evento gratuito. Ele vai ocorrer na SIC, a partir das 18 horas, que a gente vai fazer o credenciamento. As inscrições são feitas, depois até passo o número, são feitas todas pelo WhatsApp da Secretaria da OAB. Então, está bem movimentado, assim, a gente está bem animado, né? Bem tranquilo por isso, até porque a gente esse evento vai ser um evento de peso, né? Uhum. Começamos que, né, o próprio movimento ODS, o Comitê Criciúma, vai estar representado aqui pelo nosso coordenador, né, o doutor Abel, que vai estar presente, para compartilhar com o pessoal, né, um pouquinho de tudo, né? Porque a gente, numa fala pequena, a gente vai da água até o teto, né, de tanto conhecimento. Mas esse nosso evento, ele é para quê? O pessoal às vezes pergunta, mas o que é e para quê? Bom, vamos lá. A comissão, ela se chama OAB por Elas. É uma comissão que tem um projeto, que é o mesmo, né, OAB por Elas, e que trabalha dentro das delegacias. É um grupo de advogados, apoiado sempre pela diretoria da OAB, e que nesse novo triênio que começou agora, eles não só abraçaram, como apoiaram, como deram o espaço e carta branca para que a gente pudesse agir e realmente trabalhar pela sociedade, né? E eu sempre levo comigo, como signatária do movimento, eu levo a ODS em todas as partes que eu vou. Então, quando a gente trabalha dentro da delegacia, a gente está ali para atender as vítimas de violência doméstica. Então, isso até é um pouco chocante, porque às vezes chega na delegacia mulheres completamente deslaceradas, né? E eu digo isso literalmente. Às vezes sem um pedaço de um braço, cabelo completamente arrancado e várias outras lástimas que a gente acaba vendo. Tanto que, às vezes, no próprio nosso grupo de plantonistas, alguns não conseguem, porque é uma realidade muito, muito difícil. Dura, né? Tu ver mães, mulheres, às vezes com filhos. Então tem muitos colegas que dizem, doutor, olha, lindo trabalho, mas eu não consigo, porque eu não vou conseguir dormir, porque é realmente chocante. Eu não conseguiria. Ele é chocante. A gente vive sempre aos extremos, né? Porque elas vêm, então a gente acaba tendo que absorver aquilo, né? Porque a gente tem que amparar, tem que mostrar para elas que elas não estão sozinhas,
Porque a mulher já é histórico, né? Aquele peso que ela tem da sociedade, né? Que é Não, e chamavam até de sexo frágil, né? Chamavam. Que pecado isso, né? Não, que loucura, né? Porque não é... Do jeito que... Eu vejo assim... nós mulheres somos muito fortes. Nós carregamos muitas coisas. E hoje, a mulher, para ela sair de casa, a sociedade vem toda nas costas dela. Uhum. Porque é histórico, né? É aprendido das bisavó, avó e vai passando adiante. Que a mulher tem que estar em casa, que a mulher tem que acolher bem o marido, os filhos, cuidar da casa. Então, hoje, quando a gente fala, a mulher virou independente, a mulher está trabalhando. Ótimo, isso é legal. Só que a mulher continua fazendo as coisas que ela ainda está fazendo, né? Uhum. Então, a gente só acumulou tarefa, né? Tem mais tarefas, né? Mais tarefa. E aí, a gente... Por isso que eu acho que tem um índice de mulheres meia louca, né? Eu acho que sou Tem uma bastante. também. Tô ficando meio louca. Não, tô brincando. Mas essa loucura é boa. Não, Instrui, faz pesquisar e correr atrás correr atrás contra essa violência doméstica, né? Exatamente. E a gente... Deixa eu só fazer uma correção aqui. Quando abri, eu falei OAB para elas, mas aí eu fui olhar até aqui na minha agenda, né? E na agenda eu coloquei certo, OAB por elas, né? Mas é isso que é importante, é porque é por elas mesmo. E a mulher, quando ela chega na delegacia, ela não vem sozinha, né? A mulher sempre tem uma bagagem. E muitas vezes essa bagagem... Muito pesada, né? É 2, 3 filhos, às vezes é uma mãe que ela já cuida, que está acamada. Então, ela saiu de casa e ela volta a dizer novamente... Nós que somos como sociedade, estamos buscando uma sociedade livre, sem preconceitos. Igualitária, né? Igualitária. Nós temos que olhar para nós e vermos o que nós estamos falando e pensando. Porque muitas vezes o que acontece? Essa mulher sai de casa e a própria sociedade local diz assim, não, porque o cara é bom, ela que é ruim. Imagina, o cara era bom comigo. Tempo? Por que ela está aguentando tanto tempo? Por que ficou com ele? Por que não saiu de casa? Por que teve mais um filho? Ninguém sabe o que o outro aconteceu lá está dentro? sentindo, o que o outro passou. E às vezes a gente escuta muito assim também. Foi lá, fez boletim de ocorrência, tudo, agora voltou para ele. Novamente, gente, vamos tirar esses preconceitos que a gente vai fazendo, né? Isso é tirar essa venda que a gente como sociedade tem, né? Essa venda cristalizada que põe vários preconceitos na nossa visão. Vamos tirar essas vestes. Por que ela voltou? Quando eu escuto... a gente, às vezes, é chamado pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça, até a própria Rede Catarina, né? Que eles chamam a gente e diz, eu tentei falar com a vítima, mas a vítima voltou para ele. Eu digo para o meu colega, vamos lá ver? Porque 99% é algum problema por que ela voltou. Ou ela voltou porque... Ou ameaça até, né? Ou ameaça dele, ou ela era completamente dependente financeiramente. Então, o que vai fazer? O que eu vou comer? Onde é que eu vou? Onde é que ela vai ser acolhida, né? Onde é que ela vai ser acolhida? Isso, Abel. E dentro dessa parte que falasse aí de ameaça, eles ameaçam tirar a guarda, que não vão deixar o filho com a mãe. Se tu você sair de casa, eu vou tirar o filho de ti, eu vou tirar tudo que tu tem, tu não vai ter direito a nada. Eu vou te matar. Isso. Tem isso, né? E aí vem. Tem isso também. Aí, quando essa parte emocional... ele vê que não dá mais conta, porque eu sempre digo que é um termômetro, né? Por exemplo, o agressor, ele não começa já dando um soco, empurrando a mulher. Não, ele começa dizendo assim, não põe essa saia, ou põe essa saia só pra mim que tu fica linda. No começo a mulher diz, meu Deus, é o homem da minha vida, né? Aí já faz o coraçãozinho. Ai, meu Deus. Só que aquilo ali é legal, toda mulher gosta de escutar Claro. um galanteio, O né? homem também gosta. O homem também gosta. Não saia mais com aquelas amigas, elas saia só comigo. Mas vamos devagar, porque aí pode estar despertando um lado que tem depois, tomar cuidado, mais né? lá na frente, não vai saber. Então, ele começa falando isso, daqui a pouco ele dá um empurrão, daqui a pouco ele fica brabo em casa, não quer mais sair, Dá um tapa nas costas. dá um tapa nas Quebra, costas. vai no rosto. quebra o celular, diz que foi sem querer. Foi sem querer, e aí vai subindo. E como a gente tem casos que nós já atendemos, né, da tentativa de feminicídio mesmo, ou casos que a gente não conseguiu evitar, que acabou o feminicídio. né? Eu disse ali anteriormente que eu não conseguiria, porque às vezes assim aparecem algumas imagens, ou na televisão, aí nesses videozinhos que a gente recebe via WhatsApp, ou sei lá, alguma coisa assim. E eu vi uma cena ali que uma mulher ela recebeu uma queimadura por ferro elétrico. Quer dizer, certamente o que aconteceu? A mulher estava passando roupa, né? O cara chegou, tirou o ferro da mão dela, né? E
Queimou ela. Queimou a mulher. Né? Então, são coisas assim que... É chocante. É chocante. É chocante. É por isso que eu digo, eu não conseguiria, porque só não olhar ali no vídeo já me arrepiou todo, né? Então... E aí, quando elas chegam na delegacia, elas chegam dilacerada, né? Uhum. Dilacerada. Então, o que a gente quer mostrar nesse evento, dia 18/6, é mostrar para a sociedade como nós, do OAB por Elas, estamos agindo. É muito interessante, até, volto a frisar, né? O nosso presidente Moacir, a nossa vice Janaína, mas esse espaço que eles deram até para tirar aquela imagem de que a OAB é algo muito frio, né? Uhum. Porque é isso que se diz, né? Muito frio. Ah, a OAB é muito frio, os advogados são muito frios. É só a letra. É só a letra que manda, né? Que manda. E não, então a gente agora vamos dizer assim, que nós estamos trabalhando um lado da OAB mais humanizado. Uhum. Aqueles que trabalham e que querem, né, o bem. E assim, só para fazer um link, né, com os ODS, né? Esse OAB por Elas, assim, só ouvindo aqui os comentários de vocês, nós podemos linkar aqui com 3 ODS, né? Nós podemos linkar com o 5, né? Isso. Que é a igualdade de gênero, né? O 16, paz, justiça e instituições eficazes. E ali no... O 17 que é a parceria, né? E o 17 que é a parceria, porque ninguém faz nada sozinho, né? Não. Um dos motes, né, do Antônio Guterres é que desenvolvimento sustentável se faz de forma social, né, juntos. Né? Ninguém faz isso aí sozinho. Então, certamente lá no evento, né, eu vou estar lá também, vou falar um pouco sobre esses 3 ODS aí, né, nesse movimento OAB por Elas. Não, isso mesmo. E assim, o que a gente pretende fazer, né? A gente vai receber algumas pessoas importantes que trabalham nessa área, outros para que eles vejam o trabalho acontecendo. Uhum. Tanto que vai vir a desembargadora Ildemar, a desembargadora Salete, que é a desembargadora honorária, também faz parte da nossa comissão e também está nessa lida. E mais outras coisas importantes que a gente vai ter, não desmerecendo, porque a gente não consegue... Eu não consigo apontar 1, 2, né? Porque é um conjunto de coisas, né? Claro. Cada um trabalhando no seu mundo, mas são mundos interligados, Cada um no seu né? quadrado. Mas são quadradinhos um do lado do outro, né? De Isso, bracinho dado. Então, a gente trabalha em conjunto. E nesse dia, até vou deixar o doutor explicar como será a dinâmica do evento, por favor? Isso, então. Está previsto para iniciar em torno a abertura, tá início ali umas 18 horas. Uhum. O evento está início em torno de umas 18h30, né, por ali, e com um término em torno das 20 horas, 21. E dentro disso vai ter uns mimos. Os mimos. Os mimos é importante, né? Alguns eventos também que vão acontecer lá que a gente não vai poder colocar agora, que é surpresa, né? Surpresa. É surpresa. E a gente convida todos, porque ele é aberto, então é para toda a sociedade, para também conhecer o que é o OAB por Elas, né? Porque... E aí já citou o local. Isto vai acontecer na ASIC, aqui em Criciúma mesmo. Quero já aproveitar e dar um abraço, né? A nossa amiga, né? Uhum. Da ASIC, porque ela realmente cedeu o espaço para a gente, por saber que a gente estaria trabalhando as ODS também. Uhum. E como signatário que a ASIC então, de cara... Signatária e extremamente engajada. Nossa, né? Completamente engajada. Já nos abraçou e aí eu disse, não, e fique tranquilo, porque ainda vou trazer o comitê ODS, o Abel vai estar aqui também e vamos trabalhar. E eu disse, qual os ODS mais que vocês estão trabalhando? Vamos me dizer. Então, a gente já começa a ver as parcerias, bem, né? as parcerias dando certo, né? E que assim, né? Essas parcerias, por isso que eu digo, quando se fala assim em qualquer projeto, né, que vai envolver qualquer tipo de agente, nós já estamos cumprindo com o objetivo 17.17, né, que é a parceria com instituições públicas, privadas, institutos, etc. e tal, né? Então, sempre que nós formos fazer qualquer tipo de projeto, de ação, nós vamos ter, no mínimo, já atendido o objetivo 17.17. Então... E além mais, assim, tu sabe que a gente está aí também à vésperas, né? Da COP30 no Brasil. E o Brasil, por mais que todos pensem que é ruim,
é muito bom ser brasileiro, né? Vamos resgatar isso, né? O amor à pátria, não a seleção, porque a seleção também é ruim. Não, tô brincando. Não vou entrar nesse mérito do futebol. Mas vamos resgatar isso, tanto que o que acontece? O Brasil, por uma nação emergente, né? Tá lançando o ODS 18. E nós, dentro da Comissão AB por Elas, nós também trabalhamos, que é a parte da étnica e racial. Né? Porque a gente realmente vê, é no dia a dia que a gente vê essa diferença, essas arbitragens que acontecem, né? Só falando um pouquinho aqui para os nossos internautas e ouvintes, o ODS 18 é inclusão étnico-racial, e ela é uma exclusividade do Brasil, né? A ONU admitiu que o Brasil utilizasse também esse ODS 18, né? Que é a inclusão étnico-racial. Na Unesc, né, nós temos lá o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, lá no NEAB, aqui um abraço aí, Normélia. Normélia é minha professora. Um abraço aí para a Normélia, né, que capitaneia todo esse processo. Exato. Eu até já passei o material para ela, né, porque a CENODES, que é a Comissão Nacional dos ODS, né, vinculada à Presidência da República, eles já têm tudo isso esquematizado. Eles já têm o objetivo, as metas e todos os indicadores já foram construídos. E todas as instruções, regulamentações, etc. Então, isso é um privilégio nosso, privilégio, né? Que o Brasil tomou essa frente, essa iniciativa, e tem aí um ODS que certamente outros países vão aderir também. Eu penso assim, né? Pela grande quantidade e influência da etnia negra no continente africano, certamente, de forma muito rápida, né, eles vão aderir esse ODS aí também, né? O que vai ser muito bom para nós, brasileiros, porque nós tivemos, né, a iniciativa, feeling, né, de iniciar. Tivemos o feeling de iniciar, né? Fomos os pioneiros, né? E o pioneiro... já diria aquela propaganda antiga, né? Como o primeiro sutiã ninguém esquece, o pioneirismo também ninguém esquece. Primeiro ODS ninguém vai esquecer, que fomos nós. Esse ODS não vamos esquecer. Então, dentro disso, né, a gente vai fazer essa devolutiva para a sociedade, que muitos ainda não conhecem, né, o projeto, porque esse projeto ele atua de forma gratuita, e a gente conseguiu fazer um trabalho em rede, que a gente está trabalhando com a rede militar, da Polícia Militar, Polícia Civil, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, né, a saúde e assistência social. E algumas instituições, quando também trabalham com a gente na parte das clínicas de psicologia, né, como a Unesc trabalha, a própria Exucre trabalha também. Então, o que a gente quer mostrar para a sociedade é que quando a gente faz um trabalho desse em conjunto, dá resultado. Inclusive, eu estou até olhando aqui no meu calendário, no dia 28 de maio, né, portanto, há 2 semanas, nós tivemos o ODS em pauta, né? Sim. Na verdade, foi no dia 26, 28 e 30 de maio. Mas no dia 28 foi específico sobre o ODS 18. Né? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, essas três lives, né, que aconteceram 26, 28 e 30 de maio, elas estão disponíveis no YouTube, né? No YouTube, né? Então, entra lá, só coloca ODS em pauta, né? Que já vai aparecer isso ali, aí já assiste. São lives curtas, né? 1 hora cada uma delas. Né? Então, é interessante e todas 3 são muito interessantes, né? Mas como a Sarita citou aqui o ODS 18, então eu falei no... Claro, não, e eu até já convido o pessoal a assistir essa live e vir no dia 18 participar, porque aí você está vendo a live e está vendo o movimento em prática, né? O resultado. Porque só uma palhinha assim, que a gente pode contar, né, doutor? A gente percebeu que faz 3 anos que o AB por Elas está em trabalho dentro da delegacia. Porém, de janeiro a maio, agora 31 de maio, foi o que a gente montou uma estatística que vai mostrar nesse período. E o que a gente notou é que de dezembro, né, para trás, 2 anos para trás, a gente atendeu em uma média de 130 atendimentos foram feitos.
Em 2 anos. O que esse período de 6 meses, praticamente, né? Superou e muito. Se não dobrou, aí não vamos contar, porque faz parte da estatística. E aí o pessoal me diz, mas você tá feliz, né? Porque quando eu falo assim, eu dou um sorriso, né? Aí aumentou o número. Mas a minha felicidade não é a questão de que aumentou legal, não é isso. É porque eu notei que algumas das mulheres que voltaram ali foi porque elas acreditaram no projeto e elas viram que elas não estavam sozinhas. E outras amigas disseram, não, pode ir na delegacia, que lá vai estar o OAB por Elas, vai estar um grupo de advogados, eles vão te abraçar e vão te ajudar. E a gente até encaminha para faculdade ou para mercado de trabalho. A gente realmente pega a mulher igual o bebezinho, ensina a andar e faz a pessoa andar com as próprias pernas. Independência, né? Voltar a se olhar, né? Porque até o trabalho voluntário é difícil, porque as mulheres lá dentro da delegacia e acreditar que um advogado vai fazer todos os processos para ela, que necessitam, desde um boletim de ocorrência, medida protetiva, uma ação penal, como assistente de acusação, que até dentro do tribunal, nossa, o advogado, né, um voluntário como assistente de acusação, a gente não via isso. Depois vai parte de guarda, visita, pensão, uma busca e apreensão de criança, que elas estão ali que os pais acabam, né, cometendo essas coisas. Então, ela ter todo esse suporte, da mesma forma que a gente fosse um advogado trabalhando na parte particular, a gente vai dar esse suporte da mesma forma como voluntário. Não via, mas agora vê, né? Exatamente. Não via, mas agora vê. Por isso que eu volto a dizer, quando eu falo que aumentou, nesse sentido, eu digo porque aumentou por causa da credibilidade ao trabalho que a gente está, né, oferecendo. E assim, é importante essa credibilidade, né? E isso se reflete quando as coisas acontecem de forma autêntica, né? Sem mostrar que existe um interesse subjacente ou alguma coisa do tipo, né? Eu tive a felicidade agora, uns 2 meses mais ou menos, a Unesc ela fez um trabalho em São João do Sul durante 2 anos, no anos 22 e 23, né? E aí terminou em começo de 24, assim. E agora, no início do ano, eu recebi um pedido da diretora do colégio onde nós fizemos lá o trabalho para nós darmos sequência. Só que na época, nós tínhamos uma verba subsidiada do governo do estado. Sim. Né? E agora, com a universidade gratuita, não existe mais isso aí. Mas aí eu conversei com a diretora de extensão, eu disse, olha, eu vou fazer um projeto, eu faço isso de forma voluntária, eu só quero que a Unesc disponibilize, então, o meu deslocamento. Né? Então, é importante... Para continuar. Para continuar. Então, isso, quer dizer, é algo muito importante para nós que fazemos o trabalho, né? Sim. Esse trabalho, como vocês fazem também, né? De as pessoas darem esse retorno, né? Olha, gostaríamos que continuasse por causa disso, daquilo, que é o que tu falaste, de 130 para 200 e pouco, e assim exatamente, isso é o quê? É confiança, né? É no confiança. Trabalho faz, né? Então, confiança no trabalho. Confiança não se encontra em gôndola de supermercado. Não tem a vender, é da pessoa. Então, por isso que, novamente, aqui, né, o pessoal que está escutando a gente aqui na Rádio Cidade, né? Então, eu realmente convido a todos que façam a inscrição, ó. Vou passar o número, eu estava aqui anotando com as letras bem grandonas, né? Porque vai faltando um pouco a vista. A tela do celular já não dá mais direito. Eu anotei aqui no papel, anotei no papel. Tá, gente? Então pode ligar para a secretaria da OAB pelo 48 99623 8417. 99623 8417. Liga lá. Ou manda mensagem de WhatsApp, né? Porque hoje em dia a gente nem liga mais, só manda mensagem de WhatsApp. Mais prático. Manda lá e só dá o seu nome. Porque a gente precisa dessa quantidade, por mais que é aberto ao público, mas só para a gente poder depois dar um suporte, né? Já pensou, né, Abel? A gente faz convido para tu para ir na minha casa, eu vou lá, compro 2 coxinhas, tu me vem em 6 pessoas. Como é que nós vamos dividir 6 coxinhas para 6 pessoas? Não dá, né? Muito certo. O Abel vai ceder a coxinha para os convidados. Né? Mas mesmo assim vai faltar, já pensou? Vai faltar. Então, por isso que a gente faz essa inscrição, para a gente ter a quantidade base, e aí poder atender todo mundo de forma igualitária, né? Ok, então eu gostaria aqui de agradecer a presença da Sarita e do Israel, representando aqui a OAB por Elas, né? E, por extensão, a OAB, né? Aqui, Seção Criciúma, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui
E agradecer aqui ao Grupo Catarinense de Rádios, né, por ceder esse espaço para nós realizarmos a Visão 2030. Muito obrigado a todos os ouvintes e internautas, e até o próximo episódio.